primeiro parabenizar o resultado, esse empate com uma das grandes equipes desse Campeonato Brasileiro, postulantes ao título, né, dessa Série A. Eu queria que você me contasse ali nos bastidores, principalmente devido àquela bola na trave ali do Léo Pereira. O que se falou ali? Porque a vitória passou muito perto. Boa noite. O que mais nos agrada em relação ao jogo foi a forma qual a equipe jogou, né? Soube momentos de jogar em bloco médio, jogar em bloco baixo, bloco alto. Na hora de jogar também conseguimos fazer nossas conexões. Sabíamos a dificuldade que era enfrentar o Flamengo, é uma equipe que briga para ser campeão, um investimento muito grande. E o que mais nos alegra é justamente isso, essa coragem, esse ímpeto. Em momento algum nos acovardamos, buscamos o resultado de vitória até o final. Poderíamos ser premiados com essa bola do Léo, que ia coroar essa atuação. Mas é parabenizar os atletas pela coragem, pelo entendimento, por acreditar naquilo que a gente vem passando. Então isso nos enche de orgulho, mostra que nós estamos no caminho certo, porém ainda precisamos melhorarmos em alguns aspectos para que cada vez mais a gente se torne uma equipe mais equilibrada e que assim consigamos nossos objetivos ao longo da temporada. Professor, queria que o senhor falasse aqui à sua frente, queria que o senhor falasse a respeito também de alguns critérios. Eu sei que você não gosta de individualizar, mas sobre alguns critérios da arbitragem do Braulio no jogo de hoje, em relação a cartão amarelo, lá no início da partida. Queria que falasse também a respeito do lance do gol do Atlético aos 2 minutos, que foi anulado, né, o impedimento, aquelas linhas traçadas. O que o senhor acha de tudo isso, desse tipo de lance, desse tipo de gol anulado? Não porque é do Atlético, mas queria que o senhor falasse no contexto geral a respeito dessas situações, dessas definições, por conta de milímetros até, talvez, em relação à arbitragem. Para eu falar e emitir uma opinião no calor do jogo, eu não tenho as imagens, né? A gente tem aquilo que chega para nós. Como em outras oportunidades, eu também não gosto de falar de arbitragem, certo? Tem pessoas competentes dentro do clube para poder falar. Claro que as coisas chegam para nós e o que eu torço de verdade é que a arbitragem ela possa cada vez mais estar melhor, porque o jogo é muita responsabilidade envolvida dentro de uma partida de futebol e que a gente consiga, com o auxílio do VAR, com a condução da arbitragem dentro do campo, que toda rodada tem essas questões, né? Estou falando no plano geral. Toda rodada tem reclamações. Amanhã, quando terminar a rodada, a gente vai falar mais em arbitragem do que propriamente dos jogos, né? Então isso é ruim para o futebol, vai empobrecendo cada vez mais. Eu vou continuar me dando o direito aí, até peço desculpa que eu nunca fujo de pergunta, mas questão de arbitragem, aí daqui a pouco fala em terceirizar, focar naquele que nós fizemos, mas conversando com os nossos atletas dentro de campo, o Jorge mesmo, na situação do lance do gol deles, ele foi empurrado, a questão das linhas são traçadas somente agora, algumas coisinhas que vão, falta para um lado, falta para o outro, então que os árbitros possam ter as convicções dele, trabalhar com tranquilidade, que nós também possamos ajudá-los para que o jogo fique cada vez mais limpo e que vença sempre o melhor. Então é isso que eu prego para os nossos atletas, para a gente não perder o foco na questão da arbitragem, mas a gente sabe que irrita. A gente sabe que às vezes o que é falta em um não é no outro, um lance que eu vou no VAR, aí no outro não vai. Então isso aí gera muita polêmica e infelizmente a gente está vivendo isso aí já há 1, 2 anos aí, essa questão. Torço muito para que a gente possa ajustar essas questões aí para que o jogo possa cada vez ser melhor. Humberto, boa noite. Desde sempre o Atlético sempre trabalha com um elenco muito enxuto. Ele tem 3 competições aí muito fortes para disputar. Mesmo com esse elenco enxuto, atuações como a de hoje, como a da LDU, te dão a certeza e a confiança de que o Atlético vai conseguir disputar bem as 3 competições? Boa noite, Natália. A gente sabe da dificuldade que serão essas competições, né? Um jogo como hoje, você tem que levar o atleta ao limite para que você consiga o seu objetivo. Queríamos a vitória, infelizmente ela não veio, mas lutamos até o final por ela. Isso que nos enche de orgulho. E as competições sul-americanas também é um jogo de força. Eu já vi o jogo que nós fizemos contra a LDU e o espaço é muito curto para recuperação. Tem questão de logística das viagens, e isso também gera um desgaste. A gente sabe que para enfrentar, a gente falava antes dessa partida que nós teremos no mínimo 45 jogos para cumprir nessa temporada que ficou mais reduzida.
Então, é claro que a gente tem conversado internamente, alguns atletas estão chegando para poder agregar qualidade a esse elenco, para que a gente possa também ter variações, ter estratégia em função do nosso adversário e cada vez mais o Atlético ser competitivo e jogar com as suas competições aí, sempre buscando algo melhor. Boa noite, Humberto. Desde a sua chegada aqui no Atlético, você ainda não conhece derrota, né? O Atlético, desde as semifinais, vem crescendo muito, principalmente a intensidade. Está no ponto ideal o time do Atlético para você nesse início de competição, nesse início de Brasileirão, Sul-Americana, ou ainda tem muito a melhorar? Boa noite, excelente pergunta. Sempre a gente vai buscar a melhoria. Não acredito no limite do ser humano, desde que você estimule. E é isso que, quando aqui cheguei, foi a primeira conversa com eles, né? Então a gente fica feliz que os atletas têm compreendido, têm comprado a ideia e têm se entregado. Então é fruto do trabalho deles, essas conquistas que a gente tem obtido. É claro que tem vários ajustes para a gente fazer, então as sessões de vídeo pós-jogo é justamente para isso. Para a busca desse equilíbrio, uma equipe cada vez mais consistente, mais sólida em todos os aspectos, porque nós iremos enfrentar grandes adversários, então você precisa estar ajustando sempre para que você coloque esses atletas cada vez no nível maior. Então a gente fica feliz por eles estar entendendo essa questão e a entrega deles nas sessões de treinamento e nos jogos, e nós só estamos colhendo aquilo que a gente plantou lá atrás, que a gente vem plantando, vem regando diariamente. Então é continuar com os pés no chão, continuar no caminho. Isso nos dá confiança que a gente está trilhando um caminho seguro, mas a gente sabe que o futebol que a gente não pode cair, por isso que todos os dias a gente tem falado com os atletas, mas a gente fica tranquilo que é uma equipe madura, mesmo jovem, mas muitos atletas maduros, cientes daquilo que é preciso ser feito, e a gente sabe que esse caminho de construção ele é árduo, é diário, e é em cima disso que a gente vai estar demandando as nossas energias. Boa noite, Humberto. Humberto, a gente tem visto um jogador em específico que está indo muito bem nesses últimos jogos, né? O Dudu, pelo lado direito, ele está chegando bastante no fundo, ele está sendo tão participativo no setor ofensivo como a gente não tinha visto já há algum bom tempo, inclusive. Você falasse um pouco sobre a presença do Dudu e também se essa presença do Jefferson, até um lateral que vai muito bem no setor defensivo pelo lado esquerdo, se isso te ajudou a soltar mais o Dudu, a liberar mais o Dudu. São mecânicas de jogo, né? São movimentações que a gente treina, vocês nos acompanham diariamente. Hoje, para você jogar o futebol, você precisa ter variações de jogo, ainda mais jogando aí uma competição de 38 rodadas. Você não pode jogar de uma única maneira, então você tem que ter alternativas para quando o adversário te neutralizar num determinado setor, você consiga sair desse encaixe. Então por isso essas variações, tem momento que o Dudu está na amplitude, na profundidade, a gente traz o Charlie para fazer ou um losango de meio, um quadrado de meio, para que a gente tenha essas conexões de jogo curto ou de jogo longo. Essa construção, hoje fizemos bastante com o Jefferson, com saída com 3, também permite que a gente tenha essa amplitude, profundidade, uma agressividade maior do Léo e do Rato, e cada jogo a gente vai criando uma estratégia, então a gente tem que explorar as características dos atletas que a gente tem. Esses atletas que estão indo a campo, a gente consegue fazer algumas variações, então isso nos facilita também para poder estar entendendo os pequenos jogos dentro dos 90 minutos e assim a gente consiga neutralizar os pontos fortes do adversário e, consequentemente, quando tivermos a bola, explorar as fragilidades e também construir para gerar esse desequilíbrio ao sistema defensivo do adversário. E o Dudu vem crescendo como todos os outros atletas, é um atleta que tem participações diretas aí, e indiretas nos nossos gols, então um atleta que tem uma leitura, um entendimento de jogo, e a gente fica feliz pela essa evolução dele e dos demais também. Louser, boa noite. Você tem números interessantes, números favoráveis, e quando chegou aqui, chegou em meia desconfiança. Campeão goiano, na estreia na Sul-Americana, no torneio internacional, 4-0 para cima do time que tem tradição no futebol da América do Sul, e hoje empate para cima de um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. A que se deve esse bom começo no comando técnico e o que fez você vencer essa desconfiança? Boa noite, Juliana. É natural, já tive esses momentos quando eu chego nas equipes, devido à nossa idade, nosso pequeno
pequena etapa de carreira. A gente fez 4 anos, mesmo que os números são excelentes, 4 títulos, 5 finais de campeonato, mas eu respeito a opinião de todos, entendi a oportunidade que o Atlético estava me dando, um clube que dá a condição do profissional trabalhar. Então era isso que a gente buscava, eu com toda a minha equipe, né, meus agentes, todo o nosso staff ali. Então a gente esperou bastante, foram 6 meses em casa para poder chegar numa equipe que nos desse a condição de desenvolver o nosso trabalho. E pés no chão, eu acredito em 2 coisas, Deus e trabalho, só. Então Deus sempre à frente de tudo aquilo que a gente vem fazendo, nos capacitando, nos dando a oportunidade, nos dando a sabedoria para saber lidar. A gente sabe da pressão que tem esse cargo, mas a gente fica feliz que aos poucos a gente foi ganhando a confiança. Foi assim na Chapecoense, foi assim no Curitiba, foi assim no próprio Guarani, que foi o meu primeiro trabalho. Então a gente fica feliz que a gente vem construindo, vem consolidando o nosso nome. E esses jogos grandes como foi hoje, como um gigante do futebol, igual você falou, que briga por título, a LDU, numa competição internacional, nossa primeira vitória dentro de casa, e a minha primeira vitória, minha estreia também num torneio internacional. Então a gente fica feliz, continuar estudando, trabalhando, para que a gente possa se tornar um profissional cada vez melhor. E o nosso dever como treinador é ajudar esses atletas, melhorá-los individualmente, ajudar nessa questão social também, para que eles possam ter as direções. Então a gente está aqui sempre para ajudar, e eu agradeço de coração a todos que me receberam super bem dentro do clube, e é claro a Deus que está sempre nos capacitando e nos orientando aí para fazer sempre o melhor.